Eu acredito que muitas pessoas já conhecem ou ouviram falar da história de José do Egito. Trata-se de uma história de perdão e de superação retratada na Bíblia Sagrada, a qual comprova a fidelidade de Deus e o imenso amor que o nosso Criador tem por qualquer um que o teme e que procura viver para agradar. Caso você ainda não tenha tido essa experiência maravilhosa, eu recomendo que você faça a leitura dos capítulos 37 e 39 a 50 do livro de Gênesis. Nessa oportunidade, iremos focar o caráter de José, ou seja, a firmeza e coerência de suas atitudes no seu dia a dia. Como se sabe, o caráter é uma característica que define a personalidade e a índole de uma pessoa, correspondendo ao conjunto das qualidades e defeitos que ela possui, os quais vão determinar as suas condutas e a sua moralidade. De acordo com a Bíblia, José, desde muito jovem, era uma pessoa sonhadora. Porém, ele não apenas sonhava, mas acreditava firmemente na realização dos seus sonhos. Talvez esse seja o seu caso. Você tem sonhos, muitos sonhos, mas não tem visto esses sonhos se transformarem em realidade. Saiba que é possível alcançar seus objetivos na vida e assim concretizar os seus sonhos. A propósito, em relação aos sonhos e objetivos, existe uma frase animadora que diz: devemos mirar o sol para, quem sabe, alcançar as estrelas. Não se esqueça que sempre será tempo de ver o sol, ainda que seja noite, pois o sol nunca some. Ele apenas se esconde para que a lua possa brilhar. Na verdade, o segredo para alcançar nossos propósitos e objetivos na vida é colocá-los nas mãos e no controle de Deus. Com certeza, se você crê em Deus, obviamente também crê que Ele tem o melhor para você. Ora, se eu creio dessa forma, consequentemente eu acredito que as promessas de Deus já se encontram preparadas e prontas para serem concretizadas na minha vida, bastando apenas uma tomada de atitude da minha parte para que seja possível alcançar esses sonhos. E como eu posso afirmar isso? Observando o exemplo de José, pois a Bíblia, por mais de uma vez, nos revela o segredo das vitórias desse personagem inspirador para todos nós. Diz a palavra no livro de Gênesis 39, versículo 2, primeira parte: mas o Senhor era com José. Tal palavra é repetida no versículo 21, época em que José se encontrava preso no Egito. O Senhor, porém, era com José. E quais foram as consequências da presença de Deus na vida de José? A despeito das circunstâncias, ele tornou-se próspero e todos ao seu redor viam o agir de Deus em tudo o que ele fazia. E além disso, eram beneficiados por isso. Nesse sentido, diz o versículo 3 do capítulo 39 do livro de Gênesis: e viu o Senhor egípcio que Deus era com José e que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Em outras palavras, Deus abençoou a casa do egípcio por amor de José. E como ele não muda, hoje ele pode fazer o mesmo por mim e por você. É necessário ter em mente, porém, que embora sabendo que os planos de Deus irão se cumprir em nossas vidas, devemos ter cautela em relação aos nossos sonhos. Com efeito, não devemos ficar contando os nossos planos para as outras pessoas, seja quem for. Esse foi o grande erro de José. Ele não conseguia guardar os seus sonhos para si e sempre acabava revelando tais sonhos para os seus irmãos. Tal atitude acabou provocando a ira e a inveja dos seus irmãos, os quais resolveram que iriam matá-lo. Porém, Deus não permitiu que isso acontecesse, sendo ele, porém, levado ao Egito e vendido como escravo. Ao final, de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia nos revela que José tornou-se um grande vencedor. Evidentemente, devemos seguir o bom exemplo de José, tendo, porém, cautela em relação aos nossos sonhos e em tudo o que pretendemos fazer. Devemos buscar sempre a orientação e a direção de Deus. Se nos lembrarmos de Deus em tudo que fizermos, pode ter certeza, uma coisa é certa: além das bênçãos nos alcançarem, outras pessoas também serão abençoadas através das nossas vidas. Se você se sente abençoado, seja também um abençoador. Não espere Deus fazer aquilo que você tem condições de fazer, que está ao seu alcance proporcionar às outras pessoas. Você é luz e a luz deve brilhar. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse sentido. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós agradecemos por essa mensagem, por essa palavra.
E te pedimos, Senhor, que possamos ter o entendimento, o discernimento, capacidade de entender que realmente nós precisamos de Ti. A nossa dependência é unicamente de Ti. Nós sabemos que nós temos condições de fazer muitas coisas nesse mundo que podem modificar a nossa vida em termos materiais, mas o principal é a parte espiritual. É você e Deus, porque tudo isso aqui vai passar. Mas a palavra de Deus permanece e ela vai se cumprir. Então, tenha seus sonhos, busque seus objetivos, porque Deus, como diz a palavra aqui, que Deus é com você, assim como foi com José. E tudo é possível ao que crê. Se você crê, você pode alcançar. Basta ter atitude, basta ter um caráter de cristão, um caráter que realmente agrada a Deus. E pode ter certeza que o melhor virá na tua vida. É isso que nós esperamos, é isso que nós cremos. E desde já abençoamos a sua vida e agradecemos a Deus em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.